Olá, todo mundo. Para quem está aqui no canal, com certeza você me conhece. Eu sempre fiz vídeos aqui no canal, nem com tanta frequência, mas eu sempre fiz com o objetivo de alcançar meus amigos, meus alunos, minha família, para dar notícia. Eu acho que é um instrumento bem mais fácil de você contar aquilo que você quer, né? Expor para todo mundo de uma vez, do que você ficar lá no Zap, em cada grupo falando, ou com cada pessoa contando. Imagina. Então eu acho bem mais fácil. Sempre usei com esse objetivo o canal. Por isso nem sempre eu estou postando conteúdo, notícias, na verdade, né? Mas, pela primeira vez, eu quero fazer um vídeo que eu gostaria muito que alcançasse o máximo de pessoas possível. Como que isso vai acontecer? Eu não tenho a mínima ideia. Então, só vou aqui expor meus pensamentos, o que eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, e seja o que Deus quiser, né? Eu simplesmente vou fazer isso. Não estou preocupado com o tempo, com certeza esse vai ser o vídeo mais extenso e provavelmente não vai ser o único, que refletindo sobre o que eu quero expor nesse vídeo. Na última semana, quando eu conversava com o meu professor de inglês, eu falei, caramba, eu tenho que colocar isso para fora, eu tenho que, de alguma forma, contribuir. Por que eu digo contribuir? Eu acabei de colocar, que provavelmente não vai dar para ver, mas eu acabei de encontrar aqui no celular um aplicativo para contar dias, anos, semana, seja um relacionamento, aniversário, seja lá o que for. Então eu botei aqui a data que eu saí do Brasil e o dia de hoje. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021. Eu saí do Brasil dia 29 de dezembro de 2018. Hoje completam 781 dias, 111 semanas e 5 dias, ou 2 anos, 1 mês e 19 dias. Esse é o tempo que eu estou fora do Brasil. E nesse período que eu estou fora do Brasil, eu passei por alguns países, diferentes países. E toda vez que eu ia em algum país, por exemplo, quando eu estive na Dinamarca, eu entrei em grupos de brasileiros que moram na Dinamarca, ou que tem alguma relação com a Dinamarca. Quando eu fui para a Alemanha, quando eu fui para a Inglaterra, quando eu fui para a Suécia, enfim. Então, tem alguns países, pessoas que eu acabo conversando ou acompanhando as discussões, as conversas. E é para esse tipo de público que eu gostaria que alcançasse, que esse vídeo pudesse alcançar, que eu gostaria que a gente começasse a refletir a questão do valer a pena você deixar sua casa, sua família, sua história, quem você é, para começar de novo. Porque quando você sai do seu país, é essa realidade, é começar de novo. E quando eu falo que eu tenho 2 anos, 1 mês e 19 dias fora do Brasil, é realmente assim que eu me sinto. Com 2 anos, 1 mês e 19 dias de vida. É começar de novo, é nascer de novo, é deixar alguém para trás. Você não morre, mas tudo que você é enquanto pessoa, tudo que você construiu, tudo que você estabeleceu, tudo que você acredita de você, sobre você, ao seu redor, todos os seus valores, sua forma de ver o mundo, é tudo diferente, tudo muda. É começar de novo mesmo. Então vamos por partes para eu não me perder. Eu quero falar aqui aquilo que ninguém te conta, do que você vai encontrar quando você chegar lá. Ok, o que ninguém conta? Porque quando eu dou uma olhadinha assim nos vídeos falando, vale a pena morar em Londres? Vale a pena morar na Alemanha? Vale a pena blá 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 blá? As pessoas, geralmente, eu não vou falar que ninguém fala sobre isso, porque eu não pesquisei a fundo se as pessoas falam ou não falam e o que falam. Eu só estou te falando da minha experiência, só estou te falando que eu preciso, quase como desabafo, trazer para as pessoas refletirem. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão calculando dinheiro. Vale a pena você sair do Brasil? Eu estou dando exemplo de Londres, mas poderia ser aqui, Irlanda, onde eu moro, ou Alemanha, qualquer lugar, país, por exemplo, que a moeda seja híbrida. Aí a pessoa fala assim, eu trabalho 10 horas por dia, 14 horas por dia, eu consigo ganhar 20 mil, sei lá, 20 mil reais, o que equivale a 20 mil reais no mês, que eu nunca ganharia no Brasil, e eu ganho esse dinheiro lavando prato, ou lavando banheiro, sendo cleaner, sei lá o que você faz.
que a pessoa faz. E aí a pessoa começa a avaliar se compensa ou não. E as pessoas que não saíram, que não fizeram isso, começam a se inspirar se vale a pena ou não, baseado nisso. E que eu preciso te dizer que é importante, porque qualquer lugar onde você vai morar, você precisa de dinheiro, você precisa pagar aluguel, você precisa, enfim, o dinheiro é fundamental para que você saia, até para que você se mantenha. Mas geralmente é isso que eu escuto falar, se vale a pena ou não vale a pena. Mas eu gostaria de conversar sobre um outro ponto que, de repente, por ser cientista social, professora de filosofia, sociologia por mais de 10 anos no Brasil, eu consigo perceber algumas coisas dentro do contexto social, os conceitos dos pensadores, sociólogos, né, dos clássicos, parece que despontam assim nos meus olhos, sabe? As teorias, elas ficam mais vivas. Então, eu consigo ver e perceber que tudo que eu ensinei por mais de 10 anos na sala de aula, uma coisa é falar e outra coisa é viver. Viver o choque cultural, viver o impacto, viver a desconstrução do eu dentro de uma nova sociedade, o olhar do outro sobre você, o seu olhar sobre o outro, o seu olhar sobre a vida, sobre as expectativas, sobre o verdadeiro valor que agora passa a dominar seus pensamentos, seus sentimentos e sua vida. Então, eu não sei se as pessoas falam isso na internet, mas eu preciso falar uma série de coisas aqui, que a gente vai, né, com certeza, falar isso em tópicos ou por algumas vezes. Então vamos lá. Que tipo de pessoa que deixa sua história, seu país, a sua cultura, a sua família, seus amigos, o seu status, a sua história, quem você é? Quem é essa pessoa que deixa tudo para trás? Eu preciso te dizer que essa pessoa é uma pessoa crente, é uma pessoa que crê em alguma coisa. Que coisa é essa, Lidiane? Eu não sei. Essa pessoa pode ser um missionário que acredita que tem um chamado, que acredita que Deus especificamente enviou para um determinado lugar e ele está apaixonado por aquele lugar, ele vai para aquele lugar que ele acredita que ele vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Uma pessoa que se apaixona por outra pessoa de outra nacionalidade e quer superar todas as expectativas, essa pessoa acredita no amor. Outra pessoa que acredita nela mesma. Ela acredita que ela pode ter um desempenho profissional se ela aprender uma nova língua, se ela trabalhar em uma tal empresa, em tal lugar, e ela agarra aquela oportunidade e ela vai com tudo. É uma pessoa que acredita. É uma pessoa que acredita. O que eu quero te dizer aqui que esse processo a longo prazo de desconstrução de quem você faz com que a chama que estava lá no começo, que te fez ter o impulso de sair, de correr, de tentar, que essa chama se apague. Porque não é fácil você construir uma nova identidade. E aí você vai falar, Lidiane, então, todo mundo que deixa o país, ela constrói uma nova identidade. Se ela não construir uma nova identidade, ela simplesmente é uma chama que vai se apagar. E é sobre isso que eu quero contar. Eu só tenho 700 e poucos, né, dias fora do Brasil, mas nesse período eu já convivi com muita gente, eu vejo muitas coisas acontecendo e já passei por muitas coisas também que eu preciso, que eu quero compartilhar, que eu acho que vale a pena compartilhar. Por exemplo, a primeira coisa da sua identidade que você perde, que eu acho que é a coisa mais importante de qualquer ser humano, é o seu nome. Desde o dia que você nasceu, todo mundo ao seu redor te chama por um nome. Você criou uma identidade, um vínculo, uma verdade. Você gosta ou não daquele nome, ele é seu. Quando você ouve aquele nome, mexe alguma coisa dentro de você. Eu lembro que quando eu era criança, se eu estava na sala de aula, a professora falasse Lidiane, já estremecia por dentro. Porque não era qualquer outra pessoa que ela estava falando comigo. Né? Imagina, você vai ser sorteado, alguém fala o seu nome, você vibra, porque é sua identidade, sua primeira identidade, sua identidade mais forte, sua identidade pessoal. Então, não estou nem falando dos vínculos ainda, estou falando de você como pessoa.
E quando você vai para outra nacionalidade, principalmente de língua diferente da sua, a primeira coisa que você perde é a sua identidade. Por exemplo, quando eu estou na Dinamarca, as pessoas me chamam de Lidiane. Quando eu estou aqui, as pessoas me chamam de algo que eu não sei pronunciar. Poucas pessoas me chamam pelo meu nome, Lidiane. Aliás, quem me chamava pelo meu nome eram meus alunos na creche, criancinhas, que eu simplesmente falei meu nome para elas, né? Quando eu fui ser professora delas, elas aprenderam Lidiane e me chamavam exatamente Lidiane. Agora, aqui na casa onde eu moro, eles me chamam de algo que Lijane, que muitas vezes, em vários momentos, as pessoas estão falando comigo e eu não percebo que estão falando comigo porque não é o meu nome. Ou pelo menos não é como eu me entendo, né? Aquilo que eu entendo como meu nome. E aí, com o passar do tempo, você se acostuma a ser chamado de qualquer coisa. Você se esforça em entender que as pessoas estão te chamando, né? Estão falando com você por aquilo que elas conseguem falar. A mesma coisa acontece com você. Você vai pronunciar, vai falar com as pessoas e muitas vezes elas não vão se atentar para te dar atenção, porque elas não percebem o que você está falando. Porque é com elas que você está falando, porque você está falando de uma forma que não é a forma que ela está mais habituada a ouvir. Isso parece muito bobo, isso parece muito simples. Mas quando isso se repete várias vezes, aquele sentimento de não pertencimento, ele vai criando volume, ele vai criando corpo, ele vai criando voz. Isso é muito interessante, porque pode ser ali o seu momento de seu start, sabe? É quando você mergulha, é quando você consegue, é quando você supera. Essa é a palavra certa, seu momento de superação. Ou pode ser, em muitos casos, aquele momento que você se fecha, aquele momento que você se retrai, aquele momento que você entende que você não faz parte daquilo. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é essa questão da identidade. Essa primeira identidade que você perde. Aí você vai perder uma série de outras identidades. A identidade nas suas relações, né? Identidade, eu vou contar uma experiência. Logo assim que eu cheguei aqui, eu morava numa cidade um pouco afastada do centro. Aí com 2 meses eu me mudei para casa, para a única casa que eu moro desde então. E eu lembro que era período tinha acabado as férias e as aulas estavam começando. Eu começava a ver aquele monte de alunos nas ruas, né, uniformizados, aquelas crianças, aqueles adolescentes nas ruas e perceber que aquele monte de alunos e adolescentes, e um deles eram meus alunos, né, aquilo começou a me dar uma aflição tão grande que eu não sabia explicar, sabe? Eu não conseguia entender. Porque todas as vezes que eu vi alunos uniformizados, todas as vezes... É uma coisa que você não reflete, sabe? Depois, com o tempo, que você entender. Que eu vi alunos uniformizados, não mais todo mundo junto, assim. Na maioria das vezes eram os meus alunos. Eu trabalhava numa cidade, no último ano que eu saí do Brasil, eu estava trabalhando em 6 escolas. Então, a coisa mais fácil de encontrar era alunos que fossem meus alunos. E aí tinha aquela coisa de identificação, sabe? Às vezes, em qualquer lugar que eu estava, fosse na rua, na loja, no restaurante, aqueles alunos olhavam para mim, aquela identidade, a minha professora. Então, olha, Ed, sabe aquela coisa de ser reconhecida, de ser representada por aquele público, e de repente eu encontro esse público, e esse público nada, não é que nada seja para mim, mas eu nada sou para eles. Sabe aquela coisa de identidade, aquela referência que você tem? Você só é professor se você tem aluno? Você só é... não sei. Você só é rei se você tem reinado? Eu não sei se é um exemplo bom. Mas quem você é depende de quem está ao seu redor. Você só é mãe se você tiver filho. Você só é filha se você tem mãe, né? Porque se não for, outros papéis sociais vão despontar mais fortes, né? De repente, aquele papel social que te representa, você perde também.
Não, e essa é outra identidade. E quando você sai, você se depara com novo, com diferente, mas aquilo que é novo em você. Eu não sei se é possível me entender. É quem você é, tem, você só é porque tem essa rede de relações, essa rede de símbolos de identidade, de status ao seu redor que faz você ser quem você é. Quando você sai desse meio, você sai, né? Esse meio tá aqui, o meio continua aqui, você sai para outro lugar. O que te referencia de quem você é deixa de existir. E aí quem você é? Não sei. E aí vem a reconstrução de um novo eu. Então é isso que você encontra. Quem você se torna aí depende de você, quem você vai se tornar. Como você vai sentir, como você vai, principalmente como você vai reagir às coisas. E quando eu falo de reação, gente, ai meu Deus, é reação em relação a tudo. Porque é tudo novo e mesmo aquilo que não é novo, é um novo contexto. Por exemplo, eu faço não sei quantas vezes, eu faço pela minha vida toda. Por exemplo, por 10 anos da minha vida eu ensino. Aí você chega num país que você não fala a língua, o que você vai ensinar para quem? Que o instrumento mais forte de comunicação é a palavra dita, e você não domina isso. Então as tarefas mais simples se tornam complicadas. Eu lembro que quando eu estava na Dinamarca, eu ia da onde eu estava, casa onde eu estava, até o comércio, falando e repetindo como que eu ia chegar lá e perguntar se tinha uma lixa de unha. Sabe? Porque é igual criança, é reconstrução da palavra. E todos os lugares que você precisa ir, você precisa se informar. É criança mesmo, você volta a ser criança. A questão da dependência ela passa a ser muito forte. E aí é outro ponto que eu queria dizer, que quando você se prepara para... Quando você sai do seu país e vai para um outro país para viver uma relação afetiva, um casamento, um namoro, seja lá o que for, você precisa saber, ou pelo menos você deveria saber, que você, de cara, não vai poder trabalhar. E você se torna dependente dessa pessoa, principalmente economicamente. Eu não sei qual é a sua realidade, mas na maioria das vezes são casos como esse que eu encontro. Você chega no país, vamos dizer que você conheceu a pessoa na internet, ou a pessoa visitou seu país, enfim. Você conheceu essa pessoa, vocês se apaixonaram e vocês decidiram, você vem para cá. Aí você vai para lá, apaixonado ou apaixonada. Aí chega lá, sua relação com o outro é de completa dependência. Porque amigos, quais amigos que você tem? Você vai fazer os amigos que são amigos daquela pessoa. Dependendo do país, ou na maioria dos países, você tem todo um processo para você conseguir tirar seus documentos, para você ser habilitado a trabalhar, ou estudar, até ir a um médico, né? E enquanto isso não acontece, é um processo rígido, que demora tempo, você pode ficar ali isolado, quietinho, dentro da sua casa, se relacionando só com aquela pessoa, ou com os poucos amigos daquela pessoa, com a quantidade imensa de amigos que aquela pessoa vem a ter, só que aquelas pessoas não são seus amigos. Aquelas pessoas não falam sua língua. E de repente tem uma língua em comum que vocês vão falar. Vamos dizer que você está na Suécia e você fala inglês. Então, com o seu parceiro você vai falar inglês. Com os amigos dele você vai falar inglês. Mas quando todos estiverem juntos, eles vão falar a língua deles e você vai ficar ali. E aí bate aquela coisa, o sentimento de não pertencimento. E por muitas vezes, quando você só vive com a pessoa e ainda tem a dependência financeira, o apreço, o carinho, o respeito que aquela pessoa tem por você pode ser que acabe. Porque, de repente, você é quase um filho que depende dele para ir à padaria, que depende dele para comprar uma roupa, gente, é plena dependência, né? Enfim, eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Ou você vai preparado, ou você estuda muito bem a língua, ou você,
Enfim, gente, eu me preparei por mais de um ano, quase 2 anos, estudando a cultura dinamarquesa, o que eu podia falar, o que não podia falar, como se comportar, nananana. Nossa, as histórias que eu tenho de choque cultural, sendo professora que ensina diversidade cultural, que não existe cultura superior e inferior, que existe são culturas diferentes, tá? Isso é lindo na teoria, você falar que respeita, que entende e que é assim que funciona. Na prática, meu amor, vem sentir na pele. É complicado, são vários choques que você não consegue entender. E aí compromete muito se você está em outro país por conta de uma relação. Por quê? Porque tem coisas que são muito simples, que para dentro daquele contexto social é muito simples de entender, é assim que funciona e está tudo bem. Para você, por mais que você entenda racionalmente que funciona, quando você sente aquele funcionamento, né, dentro da relação, aquilo pode ser um grande problema. Uma experiência que eu tive. Eu estava na casa de um amigo muito querido, e esse amigo perguntou ali, vamos comer uma pizza? Vamos. Aí foi lá, escolheu o sabor, e eu tô lá fazendo outra coisa. Ele foi lá, escolheu o sabor da pizza, éramos 3 pessoas. Aí chegam 3 pizzas enormes, idênticas, com o mesmo sabor. Então, o que eu imaginei, vamos comer uma pizza, se der vontade, a gente abre a segunda e a terceira, enfim. Eram todos idênticos, do mesmo tamanho, do mesmo sabor. E eu era incapaz de comer uma pizza daquela inteira. Então, quando eu cheguei, as pessoas já estavam sentadas e começaram, né, estavam ali começando a se servir. Aí cortou uma pizza, esse meu amigo abriu a pizza e tal. Aí eu fui lá na mesma pizza, cortei um pedaço para mim. E aí foi aquele choque que olhou para mim como se eu tivesse cometido um crime, sabe? Mas foi uma coisa assim, eu comprei uma pizza para você. Por que você tem que pegar a minha pizza? E eu olhei assim, eu falei assim, mas elas são iguais. Eu não aguento comer uma inteira. Eu vou tirar só uma fatia. E a pessoa ficou assim, sabe? Aterrorizado com. Tudo bem que para ele socialmente aquilo foi, de repente foi uma agressão, mas eu achei que a reação dele foi exacerbada para a situação. E aquilo eu me ofendi, mas eu me ofendi muito. Eu me ofendi demais. E aí no final da história, eu cortei a minha pizza, tirei uma fatia, que era tudo que eu conseguia comer. Ele comeu grande parte da pizza dele, mas ainda sobrou bastante. E a terceira pessoa nem lembro o quanto a outra pessoa comeu da pizza. E ficaram lá, aquelas pizzas lá. Mas aquilo me ofendeu, tipo assim, passou a situação, mas sabe aquilo que ficou dentro? E quando você tá convivendo só com uma pessoa, você começa a achar que aquela reação, que aquele comportamento da pessoa é contra você, é com você. E aí, depois, sei lá, depois disso nós fomos na casa de outro amigo. E esse outro amigo, também dinamarquês, é muito meu amigo, meu irmão. Então, eu cheguei lá e falei, você não acredita que o fulano fez comigo. Assim, falei na frente do fulano, né? Você não acredita que o fulano fez comigo? Comprou uma pizza, fui tirar um pedacinho da pizza dele, ele fez um escândalo, porque ele tinha comprado uma pizza pra mim. Gente, eu não entendo esse egoísmo de não compartilhar. E pra mim é sério, gente. Alguém que não compartilha comida, gente, pelo amor de Deus, né? E aí esse amigo, que era muito amigo meu, assim, eu fui buscando apoio. Ser apoiada, defendida. Eu esperava que ele falasse, cara, como você faz um negócio desse com ela? Sabe? Ele olhou pra mim e falou, ele tá certíssimo. Ele não comprou a pizza pra você porque você tinha que comer a pizza dele. Agora imagine se eu não tivesse contato com mais ninguém daquela sociedade. Eu ia achar que aquilo que a pessoa fez comigo é porque ela não gosta de mim, é porque ela tem algum problema comigo. Isso é dentro de uma relação, a pessoa tem comportamentos repetitivos assim com você, você começa a acreditar que não vai dar certo essa relação, porque ele se comporta assim comigo, e isso para mim representa agressividade, ou uma forma rude de ser, enfim. E para eles aquilo é super normal. Eu acho, então, é muito importante você ter uma outra rede de relações dentro daquela nova sociedade que você está inserindo, nativa, que não seja só aquela pessoa que você vai conviver mais próximo. Enfim, eu acho isso importante. Porque esse é o tipo de coisa que você encontra
Já falei que a primeira coisa que você perde é o nome. O que você precisa saber enfim, você precisa saber de muita coisa. Mas eu não vou me alongar mais, talvez mais alguns minutinhos. Mas o que você precisa saber, eu acho que vale muito a pena você saber da legislação daquele país onde você está indo. Nossa, eu acho que vale muito a pena você saber disso. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que mudaram de país, se envolveram emocionalmente com alguém e lá tiveram filhos, ou tiveram um filho, e depois a relação dá certo. E quando você descobre que a relação não dá certo, que como casal vocês não funcionam, aí já existe uma criança. E aí você pensa, tudo bem, não deu certo, quero voltar a ser quem eu sou, quero voltar para minha vida e tudo mais. E é uma coisa que com certeza a legislação no Brasil tem mudado muito, mas tradicionalmente a legislação ainda valoriza muito o papel da mulher e da mãe dentro da sociedade brasileira. Aqui é completamente diferente. Em muitos países da Europa, eu estou falando aqui da Irlanda, eu estou falando um pouco da Dinamarca, estou falando dos países que eu conheço da Europa. A relação pai-filho, mãe-filho é muito igual, sabe? Por exemplo, você vê no Brasil que a maioria dos programas sociais, o beneficiário da família geralmente é a mãe. Por quê? Porque a mulher no Brasil é aquela responsável, a primeira responsável por uma criança. Então, infelizmente, a coisa mais comum no Brasil começa o relacionamento, o casal tá junto, não deu certo, o homem vai embora, fica a mulher com a criança. E eu não sei o tipo de suporte que ele vai dar, mas geralmente é com essa mãe que esse filho vai ficar. Né? O filho é praticamente responsabilidade da mãe. E aqui não. É completamente diferente. O filho é responsabilidade da mãe enquanto tá ali no ventre. Saiu, nossa, gente. Completamente diferente. Até na questão da amamentação. Não é essa coisa da hegemonia da mulher ficar ali amamentando a criança, não. Ela tem as horas dela para dormir, ela vai dormir aquelas horas porque ela precisa dormir, e é o pai que vai cuidar e vai amamentar da criança durante a noite. Nem que seja vai tirar o leite da mãe. A coisa, eu não tô aqui para pesar paternidade, mas a forma que se entende paternidade aqui é muito, muito, muito diferente de tudo que eu já vi no Brasil. Completamente diferente, inclusive na legislação. Inclusive, o homem vai ter uma série de direitos no trabalho se ele teve um filho, então ele pode querer usar disso também, né? É um benefício que ele tem, é um direito que ele tem. E como responsável dessa criança, aqui esse pai não é menos pai do que a mãe, não é menos responsável do que a mãe. Então, depois que a relação tá certo, você conseguir se desvencilhar daquele outro é bem complicado. Voltar para o seu país com o seu filho é mais complicado ainda. Então, acho que vale muito, muito, muito a pena repensar. Repensar, porque, enfim, são coisas que podem acontecer. A língua, claro, que eu acho que você precisa conhecer o mínimo dela. Mesmo se você não conhecer o mínimo, você deve se empenhar, porque isso é fundamental. E a outra coisa que é muito importante quando você sai do país, eu tenho 300 coisas para falar, mas eu vou finalizar aqui, que você não pode fazer, se isolar dentro de você mesmo, se limitar às pessoas da sua mesma nacionalidade, da sua mesma língua, é complicado. Ou pior ainda, se confinar apenas com aquela pessoa que você tem maior contato, seja a pessoa do trabalho, seja essa pessoa de relação afetiva, que se estabelece ali uma dependência emocional, quando pior, uma dependência financeira, e você passa a ter aquilo que aquela outra pessoa te proporciona, e é complicado. Imagina, você viaja com um amigo que já está naquele lugar e você se torna completamente dependente daquele amigo. Só frequenta os lugares que ele frequenta, só conhece o mundo a partir da lente do outro. Seja ele um amigo, seja ele um parceiro, seja ele um contratante de trabalho, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Quando você se limita, eu acho que esse é um erro assim
Você não pode ter nunca, nunca, nunca. Acontece, sabe? Mas por tudo que eu já vi durante esse tempo que eu tô fora, eu acho que é a armadilha das grandes, né? É uma armadilha das grandes. Então, eu vou fechando aqui, 30 minutos. Você, para assistir esse vídeo, você dá aquela acelerada, né? Que aí são só 15 minutos, eu vou falar mais rápido, a coisa não fica tão fadigante, ok?